João Paulo, bom dia, prazer falar contigo, Diego Alves da IPTV. Eu acredito que internamente, por mais que, se possível, fosse ganhar todos os jogos, né, pontuar todos os jogos, seria o ideal. Mas em algum momento, uma competição longa como essa, uma derrota fatalmente aconteceria, né? O Guarani não tinha perdido, ainda perdeu para o Ituano aqui no primeiro jogo. Como é que foi a recepção, entre aspas, dessa derrota dentro do grupo, né? Tendo em vista que o Guarani estava invicto, né? Vinha de uma goleada lá fora de casa, perdeu esse jogo dentro de casa, né? Como é que foi o pós-derrota, assim, a reflexão interna, as conversas, a assimilação desse primeiro resultado negativo que vocês tiveram na Série C do Campeonato Brasileiro? Primeiramente, bom dia, né? Claro que a gente sempre joga para conseguir o resultado positivo que é a vitória. Infelizmente aconteceu essa situação da primeira derrota. Sabemos que é uma competição longa, como você frisou, uma competição que poderia acontecer em algum momento. Não era o que nós queríamos, mas aconteceu, agora ficou no passado. Agora é pensar no próximo jogo para poder fazer um grande jogo e conseguir um resultado positivo lá em Cotumbá. Tudo bem, João? Bom dia, Antônio Lupe da CBN. Logo após a derrota, muitos torcedores disseram assim na rede social: pô, João Paulo e Jonathan Costa fizeram falta na partida contra o Ituano. O Guarani tem um elenco de atletas que poderiam facilmente disputar uma Série B de Campeonato Brasileiro, mas de que forma vocês ali dentro conversam junto com o Hélio para que o time não fique tão dependente de algumas peças, porque durante a competição vão ter mais atletas suspensos, vão ter mais atletas machucados, para encontrar substitutos à altura de atletas importantes, como no seu caso do próprio Jonathan Costa? Bom dia, né? Isso aí fica mais para a parte externa, né? A gente sabemos que, como você frisou, que a gente tem um elenco muito qualificado, independente de quem o professor escolher, vai sempre procurar dar o seu melhor, procurar ajudar da melhor forma e a conseguir vitórias que são de suma importância para todos nós. Felizmente, vai acontecer isso de ter saídas por cartões, por lesão, que pode acontecer, mas quem o professor escolher vai estar bem representado, que é uma equipe qualificada e todos os jogadores que estão aqui têm sua história, sua qualidade e vai poder representar bem a camisa do Guarani. Bom dia, João. Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse dessa disputa no meio-campo, né? O ano passado, o Diego Torres chegou para ser o titular da posição. Nesse jogo ele entrou no seu lugar, até fez bem o papel, né? Principalmente no primeiro tempo. E como que você vê essa disputa? Você, o Diego Torres, o Isaac, o próprio Cauã Jesus tentando se firmar aí no meio-campo. E como que você vê também a sua dupla ao lado do Cachoeira, né, que encaixou bem nesses últimos jogos? Bom dia. Eu vejo com maior alegria, né? Porque um vai puxando o outro, né? Para cada treino, cada trabalho tá melhorando, né? Independente de quem joga, vai estar bem representado o Guarani. Você frisou de 4 jogadores da posição qualificados, jogadores que já tem uma bagagem e a gente fica feliz, e quem o professor escolher vai estar bem representado. O bom que a gente tem esses jogadores, como em todas as posições, como foi frisado, que o nosso elenco é um elenco muito qualificado, de jogadores experientes, jogadores com uma rodagem muito grande, e a gente vai procurar sempre ajudar da melhor forma, respeitando e procurando seu espaço no dia a dia, ao decorrer da semana e dos treinos. E você com o Cachoeira, como é que você está? Eu, Cachoeira, a gente tá procurando um entrosamento, né, um melhor entrosamento. A gente conversa em alguns momentos para poder sempre estar melhorando em prol da equipe, em prol do Guarani. Ô João, Guarani, a Série C ela tá muito próxima, né, às equipes. Por exemplo, o Guarani perdeu, o Ituano venceu, passou o Guarani na tabela de classificação.
O Guarani, se não me engano, é o 6º, enfrenta o Barra, que também tem 2 pontos a menos, e o Barra está fora do G8. Está tudo muito próximo. Como é que você analisa esse início de competição, esse momento da competição, e esse Barra, né, que tem um time novo, que é a sensação de Santa Catarina, é um time que é SAF, gramado sintético, provavelmente vai estar frio pra caramba lá em Santa Catarina. Como é que você analisa a Série C e o próximo adversário em meio a todas essas adversidades? Sabemos que vai ser um jogo muito difícil lá, né? A equipe do Barra é uma equipe qualificada, como você falou, está sendo a sensação lá de Santa Catarina, né? Com investimento, com planejamento, né? Que eles têm, mas a gente sabemos que tem uma equipe qualificada aqui também. Vamos lá, vamos respeitar todas as equipes como a gente sempre respeitou, mas vamos procurar fazer um bom jogo lá para poder conseguir um resultado positivo. E a Série C é isso. Sabemos que todas as equipes vai estar muito parelho ali, o campeonato está muito disputado e a gente vai procurar sempre fazer jogo a jogo, para procurar fazer sempre o melhor para conseguir o resultado positivo e conseguir a classificação, que é o primeiro objetivo, e depois ir atrás do nosso objetivo final, que é o acesso. João, fugir um pouquinho da Série C aqui, falar de outro assunto. Ontem... Opa, desculpa. Agora tá ligado aqui. Fugindo um pouquinho da Série C, eu vou abordar um outro assunto com você. Que ontem a gente veio aqui no Brinco de Ouro com 2 garotos que vão disputar a final da Taça das Favelas de Campinas. A final vai ser aqui no Brinco de Ouro, na casa de vocês, no dia 4 de junho. E a gente optou por trazê-los aqui justamente para eles já começarem a se ambientar com isso aqui, né? Porque é algo que eles não estão acostumados, né? Um estádio de um clube profissional, jogo com torcida, jogo com televisão. Então, os meninos ficaram assim já super ansiosos para essa final, né? Queria que, se possível, né, se você pudesse deixar aí uma mensagem aí para esses jovens jogadores que vão estar aqui no Brinco de Ouro fazendo essa final, né? O que você poderia falar para eles, você que tem já tanta experiência no futebol, e se você, enquanto jovem, se lembra de alguma situação parecida com essa, né? Que você teve a oportunidade de disputar talvez sua primeira final de campeonato, ou talvez o primeiro jogo que você pisou num gramado de um clube profissional assim para jogar. Se você recorda como foram suas primeiras experiências e o que você poderia falar para essa garotada que não está nem dormindo direito pensando em jogar aqui no gramado do Brinco de Ouro? O que eu posso falar para eles é que ele continue acreditando aí no sonho deles, né? Que procure sempre fazer o seu melhor no dia a dia, a cada treino, a cada trabalho que tiver. É um sonho, né? Como eu sonhei um dia, ainda sonho, de poder pisar num gramado profissional. Quando eu tive a oportunidade de pisar, fiquei bastante feliz de estar naquele campo, de estar naquele estádio, e foi muito gratificante para mim. Que eles possam continuar acreditando, que eles foquem, que apenas estão começando, né? Eu creio que eles devem ser novos, né? Então, tem muita coisa ainda pela frente, e que Deus possa abençoar eles e eles possam conseguir o resultado positivo, que eu tenho certeza que eles querem ser campeões. Ô João, o Guarani cria muito na maioria dos jogos e tem pecado no terço final, naquela parte da finalização, né? Até o jogo contra o Maringá se tornou um jogo atípico, porque o Guarani matou o jogo antes. E o Hélio tem falado muito, até nas entrevistas coletivas, olha, o Guarani, quando tem chance, tem que matar. Como que você vê essa situação? Até porque você é um dos principais que mais cria no time do Guarani, essa situação de ter que matar o jogo e não conseguir matar o jogo, porque diante do Ituano, que você não esteve, por exemplo, se o Guarani tivesse aproveitado as oportunidades, poderia ter saído com resultado de empate até ou vitória. A gente fica feliz, né, por estar criando bastante chances, né? Sinal que a gente está trabalhando no dia a dia forte, procurando sempre estar melhorando e aprimorando. Tem sempre a crescer, né? E a gente sabe que estamos crescendo. Infelizmente, esse jogo foi um jogo atípico. Se você olhar, foi
2 bolas na trave, a gente criou bastante volume. Felizmente aconteceu da bola não balançar a rede, mas é continuar no foco, todo mundo tá focado no objetivo, tá focado todos os treinos a tá melhorando. Isso é que é importante para quando a gente tiver outras oportunidades, a bola com certeza vai estar balançando a rede e a gente vamos ficar felizes. Ô João, nesse jogo contra o Ituano, você ficou em um dos camarotes aqui, né? Ou lá na tribuna? Onde você ficou? Qual lado que você ficou? Fiquei no na camarote. tribuna ali, né? Olhando de fora, acho que você conseguiu ver algumas situações que dentro de campo dificilmente o jogador ele precisa ter uma reação muito rápida. Ele recebe a bola, às vezes já tem 2 jogadores, precisa acionar ali em algum momento o companheiro ou criar alguma coisa. Olhando de fora, você falou que foi um jogo atípico, né, desse contra o Ituano. O que você pensou? Tipo assim, cara, tem muitas coisas que a gente pode explorar que às vezes dentro de campo a gente acaba não percebendo que você viu de fora. Tipo, acionar, tentar girar um pouco mais a bola, não sei, algo que você viu de fora, não estando no campo por conta da suspensão, que você vai tentar colocar em prática, seja contra o Barra ou seja nos próximos jogos do Guarani. Só corrigindo, quando eu falo atípico é em termos que a bola não quis entrar, né? Como você frisou, no jogo do Maringá a gente teve já a chance e conseguiu concluir em gol. Isso é o que eu falo atípico, porque a gente criou bastante chance e acabou que a bola não entrou e vai fazer parte do futebol, é isso. Um dia a bola vai estar balançando a rede, às vezes não vai acontecer. O bom é que a gente vai estar sempre criando e vai estar sempre melhorando. E, na verdade, sobre essa sua pergunta, eu peço até desculpa, eu deixo mais pro Hélio falar, porque aí já é uma coisa mais de comissão técnica, ver o que pode melhorar. Eu, como um subordinado, apenas eu tenho que estar procurando melhorar e fazer o que toda a comissão está pedindo para não entrar na parte de tática, esses negócios. Sabemos que nossa equipe é bastante qualificada, como eu sempre vou estar frisando isso, porque vocês mesmos falam isso. Mas sobre essa parte técnica aí eu deixo mais para a comissão responder. Então, Mudo, é mais fácil ficar dentro ou fora de campo? Eu prefiro sempre estar jogando, mas infelizmente aconteceu, mas eu sou fominha.